Davi, um personagem importante da Bíblia, passou por momentos de sucesso e dificuldade. Ele mostrou coragem e fé, mas também teve momentos de fraqueza. Um desses momentos foi quando ele pecou com Batseba, a esposa de um dos seus soldados. Embora Davi tenha se arrependido e Deus o tenha perdoado, seu pecado trouxe consequências graves para a sua vida e da sua família. Esse ato de traição trouxe dor e sofrimento, revelando que sofrer as consequências pelo pecado cometido é inevitável. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história do pecado de Davi. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Em 2 Samuel 11, diz que no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Porém, Davi tomou a infeliz decisão de não ir à guerra e ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, ele viu uma mulher muito bonita que tomava banho. Ele então mandou alguém para descobrir quem era aquela mulher e lhe disseram que era Batseba, filha de Eliã, a esposa do soldado Urias, que estava em guerra. Davi então, sabendo da ausência de seu esposo, enviou mensageiros para que a trouxessem ao palácio e se deitou com ela. Passado algum tempo, Batseba descobriu que estava grávida e enviou um mensageiro a Davi para lhe informar da gravidez. Essa notícia abalou o rei Davi, pois a revelação da gravidez de Batseba poderia resultar em escândalo e consequências desastrosas para ambos. E foi aí que Davi tramou um plano para tentar resolver a situação. Davi mandou mensagem para Joabe, o comandante de seu exército, o enviar Urias, o Hitita, esposo de Batseba. E quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois ele disse a Urias para ir para casa descansar. A intenção de Davi era fazer com que Urias se deitasse com Batseba, fazendo assim parecer que o filho que ela carregava no ventre era dele. Mas os planos de Davi não deram certo, pois Urias não foi para casa. Ele passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou o que tinha acontecido, o porquê ele não tinha ido passar a noite em casa, depois de ter ficado tanto tempo fora. Urias respondeu que jamais iria para casa beber, comer e dormir com sua mulher, sabendo que o exército estava em guerra, acampados ao ar livre. Urias não achava correto desfrutar do conforto de sua casa enquanto os soldados estavam em tendas. Davi então disse a Urias que ficasse lá naquele dia e depois retornasse para o campo de guerra. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte, e Davi o convidou para jantar e o embriagou. Mas outra vez Urias dormiu em uma esteiras com os guardas do rei e não foi para sua casa. Davi, vendo que a situação estava fora do seu controle e que seus planos haviam sido frustrados, resolveu então tomar uma drástica atitude que o traria consequências terríveis. Davi armou um plano contra a vida de Urias, para que ele morresse em guerra. Davi enviou uma carta para Joabe através das próprias mãos de Urias. Mal sabia Urias que naquela carta estava a recomendação de sua própria morte. Na carta, Davi dizia a Joabe para colocar Urias na linha de frente da batalha,
no momento em que o combate estivesse mais intenso. A intenção de Davi era fazer com que Urias morresse em guerra, e foi exatamente isso que aconteceu. O terrível plano de Davi havia dado certo. Quando Batseba soube da morte de seu esposo, ela chorou por ele. Mas após terminar seu período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio e ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz ao filho que esperava. Mas o que Davi fez desagradou a Deus. Deus então enviou o profeta Natã para repreender Davi pelo terrível pecado que ele havia cometido. O profeta Natã foi até o rei Davi e contou uma história para ele. Natã estava ali corrigindo Davi usando a ilustração de uma história, no qual ele falava das atitudes ruins de um certo homem. Davi, ouvindo o profeta Natã, indignou-se com as atitudes do homem mau da história e disse que esse homem deveria morrer. Porém, para a surpresa de Davi, Natã revelou que o homem de quem ele falava era o próprio Davi. O profeta Natã repreendeu Davi e disse que os seus pecados teriam consequências. Ele disse que a espada nunca se afastaria de sua casa. Em 2 Samuel 11:12, Deus usa a boca do profeta Natã para dizer a Davi: Assim diz o Senhor, de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Davi, após ser repreendido por Natã, caiu em si e confessou que havia pecado contra o Senhor. Após Davi confessar, Natã disse que Deus o havia perdoado e que ele não morreria, mas que por consequência pelo seu pecado, seu filho morreria. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com Batseba. Davi então suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. Porém, no 7º dia, a criança morreu. Depois de algum tempo, Batseba deu outros filhos a Davi. Em 1 Crônica 3:5, diz que sua mulher Batseba, ao todo, lhe deu 4 filhos, e um desses filhos foi Salomão, aquele que se tornou sucessor de Davi no trono. Após o pecado de Davi com Batseba, sua vida foi marcada por uma série de tragédias e consequências dolorosas. Mais tarde, no episódio da revolta de seu filho, Absalão possuiu as suas concubinas em uma tenda no terraço perante os olhos de todo Israel, cumprindo assim a profecia de Natã, que dizia que o que ele havia feito em segredo, Deus faria acontecer abertamente diante de todo Israel. Davi, porém, aceitou a correção de Deus. Ele reconheceu a sua fraqueza e procurou a restauração por parte do Senhor. Em vez de tentar se justificar, ele buscou o perdão de Deus. No entanto, ele ainda teve que lidar com as consequências do seu erro. Embora Davi tenha enfrentado inúmeras provações e sofrimentos como resultado de seu pecado, ele também encontrou redenção e perdão em Deus. No Salmo 51, Davi expressa profundo remorso e reconhece sua necessidade de Deus. Ele clama a Deus por misericórdia e perdão, reconhecendo sua transgressão e a gravidade de seus pecados. Davi implora a Deus que crie um coração puro dentro dele e o purifique de suas iniquidades. Embora Davi tenha falhado gravemente, ele também demonstrou um coração quebrantado
e uma busca sincera pelo perdão e pela reconciliação com Deus. Sua história nos lembra de que somos falhos e pecadores e estamos sujeitos a pecar. Mas mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, ainda podemos encontrar esperança e restauração pelo meio do arrependimento sincero e da busca pelo perdão de Deus. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, sempre nos perdoa quando demonstramos arrependimento e um coração sincero. Espero que tenha gostado de conhecer sobre essa história. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião sobre esse episódio na vida de Davi. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau!